Oi, turma, do livro Um Novo Olhar, Ronel Álvares Barbosa. O texto A Arte de Dividir e Multiplicar. Todos nós, sem exceção, temos algo de bom, algo especial, que podemos e devemos compartilhar. Observe quando ensinamos ou mesmo aprendemos algo novo. Nos preenchemos de novas ideias e de novos conhecimentos. E não vemos a hora de poder compartilhar tudo isso com outras pessoas. Entendam o seguinte, todos nós, sem exceção, temos alguma experiência, algum conhecimento aprimorado durante nossa existência e não é justo guardamos somente para nós. E não é justo guardamos somente para nós. Eu acho que era guardarmos aqui. E não é justo guardarmos somente para nós. Faltou um errinho aqui. Estamos todos aqui de passagem. Como já relatamos, nada é nosso, somos apenas um sopro, um instante. Então faça todo o bem que puder, auxilie todos que cruzarem seu caminho, ensine o que conhece, oriente a fazer o certo, invista no seu próximo, afinal é muito gratificante poder ver nos olhos de quem aprende algo novo, a satisfação do prazer do conhecimento adquirido, do novo aprendizado. Tenha certeza de que quando aprendo a dividir o que tenho, o que sei, muitos se beneficiam, e esta é a razão, é a corrente do bem em ação, se multiplicando de forma mágica, e todos os envolvidos serão novos seres dali por diante, também levando e multiplicando o que aprendeu. Convido você a refletir sobre o que tem feito para sua comunidade, sua família, o meio em que vive, em que convive. Sejamos mais solidários, mais fraternos, menos egoístas, menos orgulhosos. Chegaram os novos tempos. Lembre-se, um dia todos iremos retornar à pátria espiritual. E quando chegar a sua vez, o que levará consigo? Não se preocupe com o que possam lhe dizer. Não dê atenção aos que ainda não compreendem. Faça hoje mesmo a diferença em sua vida. Transforme a vida de alguém. Se podemos sugerir, pense no que você tem dentre suas habilidades, estudos, conhecimentos e busque próximo de ti algum lugar onde possa ser útil. Se a escolha for uma ONG, assim o faça. Se a escolha for um templo religioso, assim pratique. Se a escolha for comunidade, procure os líderes e veja como poderá ser útil. A oportunidade nasce na minha intenção. Chega de dizer, não tenho tempo. Diga para si mesmo, hoje vou fazer algo novo. Algo que me preencha e que me faça bem. Sei que poderei de alguma forma transformar vidas. Quando você aprende a dividir o que tem, Deus multiplica em dobro, em bênçãos da sua vida. Mãos à obra, o serviço nos aguarda. Tomemos consciência e façamos nossa parte. Então, assim, quando eu aposentei, até enquanto eu estava na ativa como professora, tem essa história, não tenho tempo para nada, porque você sai, tem que trabalhar de 8 a 12 horas por dia, depois quando volta você tem louça, você tem casa, você tem cachorro, você quando é casado tem o marido, quando tem o filho por perto, tem que criar, tem que educar. Então, nessa parte que está sistematizada na sua vida, com as suas obrigações diárias de rotina, você não encontra, de verdade, você não encontra um tempo para estar se dedicando a mais algo. Tentar fazer algo por alguém, porque você já acha que está sobrecarregado. Quantas mães ou pais você não escuta por aí falando assim, não aguento mais. Só trabalhar, casa, dívida, tem que pagar. As pessoas caem naquela rotina de trabalho do dia a dia e da sua casa, da família, e elas se sufocam com isso, porque vira uma rotina obrigatória, não é uma rotina prazerosa. Você tem que trabalhar para ganhar salário, para comprar e para pagar. Então vira um círculo vicioso aquilo ali. E você não se sente útil. Muitas das pessoas trabalham por obrigação, então não se sente útil. O que acontece? Com o passar do tempo vai entrando num sistema de estresse ou até de tédio, de depressão, de ansiedade, não vejo a hora de ficar aposentado, não vejo a hora das férias, não vejo a hora de final de semana. E isso não traz prazer, não traz alegria para a sua vida.
vai para uma religião todo domingo ou todo sábado, mas chega ali também já se tornou algo obrigatório, bater carteirinha, não se torna mais prazer. Então, nesse ritmo de rotina obrigatória, você não está fazendo bem, nem para você, nem para ninguém. Então, você perde muito tempo da sua vida fazendo coisas que não te trazem alegria, que não te preenchem. E o tempo todo te traz um descontentamento. Isso acontece com grande parte das pessoas, como também já aconteceu comigo. Só que eu sempre tive aquela válvula de escape. A minha válvula de escape sempre foi fazer o bem a alguém de fora. Ah, tal fulano tá precisando de uma cesta básica. Ah, fulano tá passando por uma pindaíba, tá precisando conversar, tá precisando ter um ombro amigo. Ah, fulano tá precisando de uma oração. Tem alguém que tá precisando fazer um tratamento à distância, e a gente como espírita, a gente levava o nome da pessoa, a pessoa melhorava. Poxa, você levou meu nome, eu melhorei. Então, quando tem o algo a mais que você faz, né, que é a arte de dividir aquilo que você tem, sem obrigação, por prazer de querer ajudar, aquilo vem e te preenche. Quantas vezes, fazendo trabalho com as crianças, a gente ia para o abrigo de crianças ou abrigo de idosos, a gente ia para cantar, dançar, fazer apresentações, levar alegria. E chegava lá, os velhinhos ou as crianças daquele local falavam, poxa, hoje o meu dia foi diferente, obrigado. E aquilo ali, a gente achava que estava levando algo e na verdade a gente trazia, né? A alegria do bem servir, de você fazer sem querer nada em troca. Não tem dinheiro no mundo que pague. É muito prazeroso. Então, toda vez que você divide o que você tem de bom às pessoas, sem obrigação e sem querer nada em troca, aquilo volta para você, multiplicado, de verdade. Aí eu aposentei. Quando eu aposentei, eu falei, agora lascou. O que eu vou fazer? Aí eu fui no centro espírita. O primeiro lugar que eu pensei foi o centro espírita ao qual eu me dedico já há muitos anos. Dedico que eu digo assim, já fui evangelizadora lá, já fiz os cursos da casa, já trabalhei a mediunidade nela. Só que com a comorbidade chegou, eu moro longe, então não dava para me bater carteirinha mais como eu batia. Eu tinha que descer numa avenida para não ter que pegar duas conduções, né? Aí fica pesado, fica caro. É em outro município, então eu descia na avenida e o resto eu ia a pé. E é um bom caminho a pé. Só que com a comorbidade, parei de pegar ônibus, não posso pegar ônibus e não consigo andar uma caminhada daquela que eu fazia a pé. Aí eu parei de ser frequente, não consigo ir sempre, porque toda vez que eu vou agora eu vou de Uber, então é um gasto grande. Além de ser Uber, tô com problema com sapato, não consigo colocar tênis, sapato, sapatilha, eu uso meia de pilates. Então, para poder ficar andando com meia de pilates em dia de reuniões é vergonhoso. Então, quando o pé tá um pouquinho mais firme, eu coloco uma sapatilha que chama menos atenção. Mas eu ando capengando, né? Apoiando em alguém ou em alguma coisa. Aí, com essas dificuldades todas que eu me encontro, ainda assim eu cheguei no pessoal do centro e falei, olha, para dar passe eu ainda consigo, porque eu consigo ficar em pé e apoiada na parede, eu consigo mentalizar e trabalhar a mediunidade, trabalhar as energias. O centro achou melhor que não, porque como eu não consigo ser frequente, estar lá toda a reunião, achou melhor não me dar essa oportunidade de trabalho na Câmara de Passe. Eu falei, porque o passe não tem aquela coisa de todo final de semana. Aí eu já vi que tem pessoas que aparecem lá uma vez ou outra e dá passe. Então eu tentei, foi negado. Tá bom. Aí eu tentei ajudar na evangelização, fazer as lembrancinhas de comemoração. Aí permitiram, porque isso não precisa da minha presença, eu faço e entrego lá. Comecei com 40 crianças, foi para 80, foi para 100 e hoje eu sou responsável por 300 crianças de casa espírita e de igreja evangélica. Então, todas as comemorações, Dia dos Pais, Mães, Dia das Crianças, Páscoa, final de ano, eu faço as lembrancinhas e entrego para essas crianças. Beleza, já achei uma certa ocupação. E não obrigatória, que eu faço de coração. Sempre fiz pelos meus alunos, então para mim é um prazer danado fazer as lembrancinhas.
Aí, com o passar do tempo, eu falei, mas só as lembrancinhas de quando em quando trabalhar? Aí eu tentei trabalhar numa ONG, num instituto. Eu fui em 3 encontros, era uma vez por mês, mas não deu liga com as crianças. Eu senti que não estava sendo útil. Eu ia lá, a criançada não prestava muito atenção, eu não tenho mais aquela dinâmica de alegria, aquela coisa de movimento, eu sempre ficava no mesmo lugar. Por mais que eu levasse brincadeira e tal, eu não tenho aquela disposição física para envolver as crianças nas atividades. Aí eu vi que eu podia mais atrapalhar do que ajudar, só fui em 3 encontros, desisti, não deu certo. Sou hiper grata ao Instituto, que me deu a oportunidade de ir lá e tentar fazer um trabalho, mas eu sou daquele tipo de pessoa que eu só faço se eu acredito. Como eu vi que não estava rendendo, eu saí fora. Aí falei, vou tentar de uma outra forma. Comecei a mandar áudio para os meus amigos. Todo dia, fazer um áudio com uma mensagenzinha e mando no WhatsApp. Aí falaram para mim assim, Patrícia, você é divertida, você é brincalhona, faz esses áudios em vídeo, eu acho que vai ser mais legal. Aí comecei a fazer áudio e vídeo. Os vídeos eram longos, porque eu falo mais do que o homem da mala. Aí falaram para mim assim, não tá legal, tá chegando cortado. Você tem que arrumar um aplicativo para reduzir, compactar esse vídeo para que ele venha inteiro pra gente. Só para os meus amigos, só em WhatsApp, isso aí. Aí comecei a colocar em Facebook também, não ia inteiro. Aí eu falei, eu não sei fazer isso. Aí um amigo falou assim, olha, se você postar no YouTube, eles fazem o vídeo ficar compacto. Aí você pode compartilhar de lá para quem você quiser. Falei, mas vai ficar um negócio meio apertado, né? Porque eu vou ficar exposta a pessoas também que eu não conheço. E eu falo besteira, eu brinco, eu sou meio sem noção nas coisas que eu sou espontânea, vai. E às vezes sem noção. Aí falaram, não, mas o pessoal vai curtir, você chama atenção. Querendo ou não, você chama atenção e isso faz com que as pessoas vão refletir sobre a mensagem, né? Isso pode ajudar pessoas. Falei, bom, se pode ajudar, então eu vou tentar. Aí fiz o vídeo e coloquei no YouTube. Eu não sei como é que funciona essa história de YouTube, eu sei que quando eu coloquei no início, estourou. Para mim, estourou, porque eu contava 20, 30 pessoas para assistir, que eram os mais próximos. Pessoas estranhas que eu nunca vi na vida, e estourou. Dava 100, 120 visualização. Para mim é muito, porque eu sou desconhecida e não contava com pessoas estranhas assistindo esses vídeos. Outras pessoas vão falar, o que é 120 para Maíse, que faz 15 mil num vídeo, né? Maíse é Maíse, gente. Então, Maíse Braga. Procurem o vídeo dela. É show de bola. Aí falei, não tô aqui para fazer curtida. Se tem gente assistindo, então eu tô no caminho certo. Só que depois, com o passar do tempo, eu vi que de 120 ia para 100, 100 ia para 20, 20 vai para 50. Não tem uma estabilidade. Então eu não entendo como é que funciona isso. Se são as mesmas pessoas, se são pessoas diferentes, se são pessoas inscritas ou não. Também não faço questão. Só que eu comecei a postar e vi que estava reduzindo demais. Eu tenho 2 canais espírita e tenho um que é sobre educação. O da educação nunca passa de 30, é difícil passar de 30 pessoas assistindo, né? Tem 53 pessoas inscritas, se eu não me engano, e é sempre esse lado morno, assim. Porque educação não é importante também, né, gente? Cá pra nós. Então, fica lá. Quem quer, assiste, quem quer, reflita. Eu tô trabalhando em Samitiba até hoje, não troquei de livro, mas eu fico um pouco chateada porque se professores pegassem para assistir, se pais pegassem para assistir, eu acho que aquele canal ia ajudar muito. Mas o pessoal não se interessa muito, não. Mas fica lá. Eu também não estou esquentando a cabeça, não estou para fazer curtida. Eu queria aqui ajudar. Esse canal aqui eu já troquei de livro algumas vezes e todas as vezes é mó barato. Começa com 6, 9, passa um mês, 2 meses, eu volto nesse vídeo que deu 6, 9 visualização, tem 80. Então, assim, é devagar. As pessoas vão assistindo, não é na hora que eu posto, é depois. Mas tudo bem. Quando teve uma situação que aconteceu, eu olhei este canal aqui, tinha uma visualização. Eu falei, gente, eu fico 20 minutos, 30 minutos falando aqui no vídeo para uma pessoa só assistir. Falei, eu vou cortar esse canal e fico só com 2, né? Muito trabalho para pouca visualização. Não estou fazendo efeito. Não é porque eu quero curtida, entendam? É porque eu quero ser útil.
E uma visualização só, às vezes a pessoa viu 20 segundos, já deu visualização, às vezes nem o vídeo inteiro ela assistiu. Só que para minha surpresa, quando eu cliquei lá no canal, porque até então eu só tinha visto notificação, uma visualização. Quando eu entrei no canal, aí tinha a visualização, que era uma só, e tinha um comentário, que era a mesma pessoa que tinha visualizado. E embaixo estava escrito assim: Patrícia, você está me fazendo muito bem com seus vídeos. Continue. Ou seja, resposta à minha dúvida, se eu deveria ou não continuar com o canal. Não importa se fosse 1000 ou se fosse uma. Eu estou fazendo bem? Então tá bom. E eu continuei. E por Deus que esse canal, que nem eu falei, tem hora que tem 90 visualizações, tem hora que tem 9. Não importa. Dentro de 90 ou 9, eu sei que vai ter uma pessoa que vai assistir e vai falar: poxa, eu estava precisando ver aquele vídeo, eu estava precisando ouvir aquelas palavras. Que nem essa semana. Eu abri o livro num dia que eu estava mais agitada. Até hoje eu falei isso pro Ronel. Falei, foi antes de ontem. Eu abri o livro e falando: relaxa. E eu estava precisando. Não precisava daquele puxão de orelha. Eu estava muito agitada. E a leitura foi me trazendo aquela calmaria, né? Então, para mim é muito importante fazer o canal pelo fato de, primeiro, fazer bem para mim. Segundo, porque eu sei que está fazendo para alguém. E quando eu sei que está fazendo para alguém, aquilo me traz alegria, ou seja, faz bem para mim de novo. Multiplica aquele bem-estar. Então, o nosso texto aqui hoje está querendo dizer o quê? Que quanto mais você procura ser útil, mais serviço aparece. Aí eu tô no canal. Beleza. Tô fazendo ali três canais. Todos os dias, quando eu chego da Hidro, eu procuro ser um pouco sistemática para não perder o foco. Às vezes acontece coisas que eu preciso sair, principalmente Mercado Livre, que eu não saio para fazer compra. Tudo vem na minha casa. Então, às vezes eu falo: gente, tem que desligar porque tô com a campainha, eu não vou gravar tudo de novo. Então, fica onde eu parei ali. Mas, me vendo fazer os vídeos, algumas pessoas acham que eu dou para palestra. Só que fisicamente eu não tenho condições de alegrar. Eu não sou mais um bozo como eu era. Eu não sou mais aquela pessoa que anda, canta, pula. Eu não sou mais assim. Meu físico não ajuda. Então, quando eu estou extremamente bem-humorada, eu consigo passar uma alegria do humor. Mas o físico é sempre o mesmo. Aí umas pessoas assistindo os vídeos: Patrícia, você dá para palestra, cara. Você pode ir para o centro espírita fazer palestra. Eu falei: eu acho que no físico não ajuda. Eu acho que não vai dar muito certo isso aí. Não, você ajuda pessoas pelo canal, você pode ajudar presencial também. Vai fazer palestra. Aí me colocaram na cabeça que eu tinha que fazer uma palestra virtual, ao vivo. Aí eu fiquei aqui com o Enio, e ele tentando me acalmar, o André, que foi o responsável de me jogar na fogueira. E eu fiquei aqui sentadinha nessa cadeira aqui, tentando passar naturalidade, mas a bochecha vermelha, morrendo de vergonha, mas fiz. Com colinha, tinha minhas colinhas aqui na mesa. Falei: gente, se o virtual eu fiquei desse jeito, imagina lá, presencial. Fui pro presencial. Acabei chegando no presencial. A primeira experiência até agora, e única, né, que até agora não fiz outra. Tem já outras marcadas, dá medo. Mas tem aquela frase que fala: tá com medo, mas vai com medo mesmo, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque mesmo com medo eu fui. Chegou lá, eu fui amparada por 2 amigos, um de infância e o outro que tá comigo há 25 anos. Não tinha mais ninguém perto de mim, só tinha aqueles 2 amigos. Eu sinto a espiritualidade, o Gabriel principalmente, né? Que vive me puxando a orelha. E quando terminou a palestra, eu sou de perguntar, porque para mim o que interessa não é o que eu estou fazendo, é o resultado do que eu estou fazendo. Eu quero saber o resultado. Sempre fui assim. Na sala de aula, para os meus alunos, eu ficava: vocês aprenderam mesmo? Eu fico ansiosa, né? E 2 moças falaram: poxa, eu adorei tudo aquilo que você falou, me fez bem. 2 moças nessa última palestra, nessa única, né? Aí eu falei: então tá bom. Então, se 2, tinha umas 20, 25 pessoas no máximo, eu acho. Não sei, não tenho a condição de contar. Mas eu acho que umas 20 pessoas estavam ali. E 2 falaram que estava tudo ok e que elas gostaram, que fez bem para elas, então fez bem para mim também. E dali eu tô procurando mais serviço. Eu tô procurando me ocupar cada vez mais. Eu vou para os lugares, eu tento levar alegria, eu tento levar piada. Como eu falei, até eu sou sem noção, às vezes eu brinco até demais. Então, eu procuro levar essas coisas às pessoas. E quando eu consigo levar, eu fico feliz.
Então não é só a pessoa que fica feliz. Eu fico pela felicidade da pessoa. E é isso, ele está mostrando através desse capítulo que nós temos que procurar coisas para fazer para ser útil. Não é procurar para fazer para se aparecer. Tem gente que corre atrás de diploma, tem gente que corre atrás de, eu fiz, tem que registrar e mostrar que fez porque eu sou bambambam. Eu ganhei concurso de professora, assim, da região, mas eu sempre falei, eu ganhei o concurso, fiquei em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar como professora destaque da região, porque as que eram melhores do que eu não se inscreveram. Não é porque eu era a melhor, é porque as melhores não se inscreveram. Porque se elas tivessem se inscrito, eu nunca ia ganhar concurso. Então, não, isso nunca subiu para minha cabeça. O primeiro concurso que eu recebi, que eu ganhei, eu falei que eu não ia lá para receber o prêmio. Não me interessava o prêmio. Eu quis participar para ser avaliada. Toda vez que eu participei de concurso, eu sempre falei, se quiserem dar o prêmio para outra pessoa, se tiver uma pessoa que está começando, precisa receber o incentivo, aí sempre eu ouvia assim, dai a César o que é de César. Se você é a melhor, acabou. Mas para mim não interessava prêmio, não interessava subir num palco, tirar foto. Lógico, a gente fica um pouco envaidecido, a gente gosta também, mas não era esse o foco. O meu foco era, vai passar pela pessoal que vai ler o meu trabalho e eles vão me direcionar se eu estou indo para o caminho certo ou não. Se eles falarem, poxa, trabalho bacana, eu vou continuar. Se eles não me derem uma nota legal, eu vou saber que eu não estou indo bem. Eu precisava de uma avaliação de gente de fora da área no meu serviço. Porque no meu serviço eu era metralhada. Eu era aquela professora que ninguém suportava, aquela professora que é sistemática, aquela professora que sempre fui a dona da razão, eu não vou pelo embalo dos outros, tem coisas lá que eu não aceitava de maneira nenhuma. Cheguei a ver professor espalhar numa mesa material erótico, para vender material erótico dentro de uma escola. Eu vou me misturar com gente assim? Não. Então eu sempre fiquei quieta no meu canto, não aceitava essas coisas, não aceitava comércio dentro de escola, não aceitava panelinha, eu não preciso falar. Tem muitas coisas erradas na escola, então eu não me misturava. Então eu não conseguia uma avaliação, um olho clínico de verdade dentro da onde eu trabalhava. Não tinha pessoas, inclusive, de gabarito para poder avaliar o meu trabalho. Muitos diretores pegavam certificado pelo correio e por ser cargo comissionado era diretor. Teve uma que era manicure e largou de ser manicure e foi ser diretora. Então não tinha condições de ser uma diretora, mas estava ali, porque conhecia o prefeito, o vereador, sei lá o quê. Então eu tive muito problema para trabalhar. Então eu precisava de gente de fora para olhar meu trabalho e falar, Patrícia, você está indo no caminho certo ou não? Porque a gente sozinho, a gente se perde. A gente precisa das pessoas, lógico que precisa. Mas a gente precisa de pessoas mais gabaritadas do que a gente para ter uma avaliação. Um professor vai avaliar o aluno se ele for um bom professor. Se ele for um péssimo professor, ele não vai avaliar, ele vai dar nota para todo mundo e acabou. Esse é o melhor professor do mundo, que dá nota, que mastiga chiclete, que conversa sobre sexo, que fica indo para as festinhas com os alunos. O professor mais sério, disciplinador, ele nunca presta à primeira vista. Que eu sei o que é isso. Então, quando eu vim fora da minha profissão tentar trabalhar em favor das pessoas, continuar fazendo algo que eu já fazia e ainda aumentar o meu serviço, eu comecei a me sentir mais feliz. Porque foi um período muito curto que eu fiquei sem fazer nada. Mas, gente, foi o pior período. Porque você vai para casa, você vai para academia, você volta para casa, você passeia, você está no meio de pessoas, fazendo conversa à toa, né? Mas sem utilidade. Você vai se tornando uma pessoa vazia. Vai perdendo a ânsia de viver, o significado de viver. E foi assistindo uma palestra do Ronel que ele me despertou para isso, através da primeira obra, A Prática do Amor. Que ali realmente tinha práticas de como você demonstrar o seu amor. Então ele colocava alguns exemplos do que você pode fazer para sentir e dar amor. Né? E aí ele usou o Francisco de Assis, que é inquestionável. Então eu me despertei ali, naquela palestra, cheguei a falar para ele isso, falei, você mexeu comigo. Aí você me tirou do eixo, eu sei que você me incomodou, eu vou ter que fazer alguma coisa partindo daqui. E foi o que aconteceu, eu fui procurando o que fazer.
Hoje, ainda hoje de manhã, ele falou assim, eu tenho certeza que se você se aprimorar, estudar, tal, você vai ser uma ótima palestrante. Mas eu não sei se eu vou ter condições físicas para isso. Mas, aonde Deus mandar, aonde eu encontrar chão e firmeza, eu quero ser útil. Não adianta eu encarar algo que eu não vou ser útil. A minha intenção é ser útil. Então, se eu for fazer palestra, eu tenho que ter esse lado motivacional, porque quem assiste uma palestra com a pessoa falando rígida, com dor, incomodada, a pessoa não aguenta assistir uma palestra dessa, é chato. Então, o palestrante ele tem que ser meio palhaço também, para chamar a atenção, para motivar quem está assistindo. E é esse foco da motivação, que eu não sei se eu consigo, é a parte da responsabilidade do que vai falar. Eu tenho muito medo de ser cobrada. Patrícia, você falou tal coisa na palestra, mas você não faz. Eu sou imperfeita, então eu tenho medo disso. Eu tenho medo de repente falar algo e a pessoa interpretar da maneira errada e de repente tomar uma atitude errada falando que fui eu que mandei ela fazer aquilo. Então, palestrante é diferente. Quem vai no centro espírita para assistir uma palestra vai com dor, vai para resolver o problema dele, vai para buscar ajuda. Diferente de quem assiste um vídeo no YouTube. Aqui tem curioso, aqui tem pessoas que colocam o tema, pesquisando o tema para ver quem é que fala melhor sobre o tema. Então, aqui é mais light. A responsabilidade é grande, mas não tão grande do que num centro espírita que a pessoa vai para buscar socorro de verdade. Então, eu estou indo devagar nessa área aí da palestra. Mas tudo aquilo que aparece de serviço, que eu acho que é útil para a pessoa, eu me coloco. E toda vez que eu me coloco, o resultado é muito bom. Então, eu posso falar para vocês de carteirinha que tudo que está escrito aqui nesse texto, se a gente realmente levar ao pé da letra e aceitar e assumir como um propósito de vida, a gente acaba sendo mais feliz. A gente acaba se sentindo parte dessa engrenagem que tem toda em nossa volta. Parece que a gente vai corrigindo aqueles botões que estão meio quebrado ou enferrujado dessa engrenagem. Aonde a gente vai colocando a mão, parece que a gente vai desatando alguns nós e a engrenagem começa a funcionar melhor. Porque quem tem o conhecimento consegue fazer isso. Quem não tem o conhecimento mete os pés pelas mãos e atrapalha ainda mais essa engrenagem. Então, o importante é a gente instruir, como Jesus dizia, né? Orar, vigiar aquilo que a gente está fazendo e se doar. Toda vez que a gente se doa de coração, às vezes, mesmo que a gente saia um pouco do eixo, que a gente faça alguma coisa atrapalhada, a espiritualidade, Jesus, né, os espíritos superiores, eles têm a misericórdia. Fala, não, tá fazendo errado, coitada, mas ela tá fazendo com boa intenção. Então vamos ajustar, vamos intuir ela. E aí a gente consegue voltar no eixo novamente, se a gente estiver saindo do eixo. Mas se a gente tiver um conhecimento, tiver certeza daquilo que tá fazendo, é pro bem, não tem quem tire. Vai vir pedrada? Lógico que vai. Acabei de ler isso aqui no Pão Nosso para os meus amigos. Acabei de ler. No capítulo 49. No capítulo 49, ele está dizendo aqui o seguinte. O nome do texto. Velho argumento. Pessoas vão ficar chamando você de louco quando você fizer coisa boa. Vai falar que coisa de doido? Patrícia, com 300 crianças, pra que isso? Ficar dando lembrancinha pra criança que ela nunca viu na vida, não sabe nem se vai ser entregue pras pessoas. Vão ficar falando um monte de desaforo, entendeu? Pra você desistir. Só que você não deve desistir, porque você tem certeza lá dentro que isso é o melhor que você tá fazendo. E é. Quando você tá fazendo bem, é o melhor que você tá fazendo. Você não tem nada pra fazer aqui, gente. Aqui o que você tem que fazer é o bem. Toda vez que você pratica isso, que você procura se doar a alguém, o resultado é maravilhoso. É muito bom. Ontem eu fui com meu irmão para o médico, nós tivemos notícia boa para ele, notícia ruim para mim. Eu fiquei um pouco baqueada, quem me acompanha diariamente sabe que hoje eu estou um pouco mais séria, porque eu estou um pouco baqueada, porque o resultado não foi o que a gente espera, né? Mas a gente não sabe o que Deus espera pra gente, então a gente tem que ser resignado. Realmente eu perdi músculo, aqui não tem mais como recuperar, aqui também não tem, perna também, então assim, a gente fica meio baqueado, porque a tendência, com 52 anos tá assim, a tendência é que vá piorando e eu tenho medo de ir pra cadeira de rodas, sinceramente eu tenho muito medo.
É o mais que eu tenho medo, é isso aí. A cadeira de roda me assusta. Morte, não. Eu acho que tem uma passagem do Chico, que ele estava dentro do avião, e o avião deu aquelas trepidadas, e ele, ai, minha Nossa Senhora, eu não quero morrer, eu não quero que esse avião caia. E o Emmanuel vira para ele e fala, Chico, mas você tá com medo de morrer, cara. Você conversa com todo mundo do outro lado, você sabe que ninguém morre. É, eu sei, né, mas eu não quero morrer desse jeito, pô. Eu já não teria todo esse pânico aí. Ou morrer, não. Agora, se eu soubesse que eu vou cair de avião e vou ficar numa cadeira de roda, eu tenho pânico. Porque o que passa pela cabeça é, a gente consegue ajudar as pessoas, mas na hora que a gente precisa, não é todo mundo que está ali para ajudar, né? Então, quem é que vai empurrar essa cadeira de roda? O padre Fábio de Mello, uma vez, ele falou, eu queria ter alguém do meu lado para colocar minha cadeira de roda no sol, e eu pegar um pouquinho de sol. Mas eu morro de medo que a pessoa me deixe no sol e me esqueça lá. Então, eu quero alguém que me coloque no sol, mas que também me tire. Então a gente sabe que vai ter pessoas que vão ajudar, mas vão ajudar dentro do limite, da possibilidade dela, e não, às vezes, sanando toda a necessidade que a gente vai ter. Então eu tenho medo disso aí. É o que mexe um pouco com a minha cabeça, é isso aí. Mas enquanto Deus permitir de ficar em pé, enquanto Deus permitir que eu fale, eu quero ser útil. E muito. Porque é muito gratificante quando alguém vira para você e fala: tudo aquilo que você disse, ou parte daquilo que você disse, aquilo que você fez me fez bem. Ah, não tem preço, tem valor. É muito importante tudo isso aí, tá bom? Então, vamos procurar dividir as coisas que nós já temos, que nós já conquistamos, que a gente já sabe que dá certo, que é bom. E deixa, o resto é com Deus, que Ele vai multiplicar isso na sua vida, não tenha dúvida nenhuma. Pode acreditar. Bom final de semana, turma.